A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Tenho certeza que ao ouvir a mensagem, você vai receber fé. E quando você recebe fé, coisas extraordinárias acontecem. Nós somos transformados, somos supridos, somos alimentados, recebemos milagres da parte de Deus, uma vez que nós ouvimos o Evangelho de Cristo. Então você está aqui hoje para ouvir a mensagem de Cristo. E ao ouvir a mensagem de Cristo, você vai ser transformado pelo Senhor. Aleluia. Vamos orar para que a palavra de Deus fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós voltamos ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor quer falar conosco. Por isso, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento espiritual, para que possamos entender os teus planos, os teus caminhos e a tua verdade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos nesses dias compartilhando o livro de Atos, histórias extraordinárias. E nós falamos acerca da primeira viagem missionária de Paulo, como Deus foi fazendo, à medida que ele ia indo de cidade em cidade, milagres iam acontecendo, sinais iam acontecendo, a igreja sendo estabelecida, os presbíteros sendo levantados. Deus foi fazendo e movendo de uma forma poderosa. E hoje eu gostaria de compartilhar acerca da segunda viagem missionária de Paulo. Nós vimos ontem, se você não viu, vá lá no nosso canal do YouTube, assista. E nós falamos ali do concílio que eles tiveram ali em Jerusalém, em que Paulo testemunha a respeito dessa primeira viagem missionária e como o evangelho chegou até os gentios, que são povos não judeus, como o evangelho agora tocou ali outras nações, não é? Então eles deram algumas recomendações e Paulo então agora vai retornar a várias dessas cidades que ele passou ali, plantando elas, estabelecendo os presbíteros, os líderes, a liderança, e agora Paulo então vai para a sua segunda viagem missionária. Bom, Atos capítulo 15, versículo 36 diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Nós já falamos desse texto, né? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo achou, olha, não é justo levar João Marcos, porque ele não foi com a gente, agora ele não deveria ir. Mas houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então ele voltou indo então às igrejas que ele já havia aberto ali, plantado, levando o evangelho da graça do Senhor. Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, Paulo já tinha passado ali. Ele já tinha pregado o evangelho. Agora Timóteo já é um discípulo, é um jovenzinho. Porém, ele se converteu na primeira vez que Paulo passou. E agora ele é um discípulo. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Veja, ele carregava ali um bom testemunho. Importante que a gente sempre entenda que Deus quer que nós tenhamos um bom testemunho. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, apenas para que ele pudesse, os judeus pudessem entender, ou pudessem ouvir ou aceitar ali a Timóteo, ou talvez por medo, talvez Paulo tenha feito isso também, mas não a circuncisão por causa da lei necessariamente, para ser salvo, por exemplo, né? Nós falamos ontem sobre isso, né? Que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, exclusivamente pela graça, não precisa acrescentar mais nada, é apenas nossa fé no que Cristo fez, ok? Bom, ao passar pelas cidades, entregavam
aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então Paulo está voltando às igrejas e nessas igrejas ele então está estabelecendo ali aquilo que os apóstolos haviam dito, aquelas direções que ele tinha dado acerca do sacrifício a ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne com sangue. Tudo isso foi falado ali para Paulo, e Paulo agora está passando nas igrejas falando das decisões que teve ali no concílio com os apóstolos, ok? Mas é interessante que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Essa é a vontade de Deus, que a gente possa crescer. É a vontade de Deus que a gente possa avançar, que outras vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Então, por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós não paramos, por isso nós continuamos dia após dia levando a mensagem do Senhor, né? O texto continua dizendo, capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo sabia o lugar certo, o lugar onde deveria ser pregado, né? Defrontando Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, não era ainda o tempo, não era para eles irem ali ainda. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uau! Havia um lugar específico onde Deus queria enviar Paulo. No caso, Paulo e Silas. Havia uma missão específica. Eles queriam ir para um lado, o Espírito Santo falou: não é. Queriam ir para o outro, o Espírito Santo falou: não. Mas de repente então veio uma visão. E nessa visão havia um homem macedônio que então dizia: passa para a Macedônia, ajuda-nos. Então Paulo entendeu essa visão, né? Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Uau, olha a direção. Deus estava dando uma direção clara para eles, de lugar, de propósito, da onde Deus tinha para eles. Então, veja, você deve ser guiado pelo Espírito. Deus vai conduzir você ao lugar certo, à região certa, à cidade certa, onde Ele vai usar você para um propósito específico. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos a mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, ou seja, aquela mulher estava aberta para receber a mensagem, e ela recebeu. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Uau! Então que história tremenda. Paulo está indo às igrejas. Paulo está indo aos lugares que Deus está mandando ele ir. Ele então vai para Macedônia. Ali ele começa a falar do Evangelho. E ali uma mulher que já estava, com certeza, com o coração aberto para Deus, ela se converte, ela se batiza. Ela então traz eles para dentro de casa, para que eles continuem pregando e tenham um lugar para estar, para que eles continuassem levar a mensagem do Evangelho. Mais uma casa que se abre para a mensagem do Evangelho. Então eu louvo a Deus por você que é anfitrião,
que sempre abre a sua casa para que o evangelho seja pregado ali. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu coração, pela sua atitude realmente de servir ao Senhor, assim também como cada líder que se empenha, né, semanalmente para levar a mensagem do Senhor. Isso é graça de Deus, isso é sinal de alguém que está respondendo ao chamado de Deus. Aleluia! E claro, você que também faz parte da igreja, que está sempre levando também outros a Cristo, a experimentar de Cristo, isso tem muito poder espiritual, isso é louvável, você vai ter também a sua recompensa. E aí aqui nós vemos o milagre de Deus, aqui nós vemos mais um sinal, não é? Paulo expulsando o demônio ali daquela mulher. Veja, parece que estava falando tudo correto, mas Paulo se indignou, porque não era por parte do Espírito Santo, era uma obra maligna que estava sobre aquela mulher, e ele então faz a libertação daquela mulher. Ele, em nome de Jesus, repreende aquele demônio, e aquele demônio sai. Veja, milagres acompanham a pregação do Evangelho. Nós temos que ter a ousadia do Espírito e ter discernimento do Espírito. Paulo discerniu que aquela mensagem, mesmo que parecia ser algo correto, né? Ela dizia que eles anunciam o caminho da salvação, porém havia algo maligno ali. E aí Paulo então repreende. Então você é esse canal de Deus para repreender toda ação maligna. Bom, mas quando isso aconteceu, quando essa mulher foi liberta, aqueles que eram ali, ela era uma escrava ali dos seus senhores ali, e então perdeu-se o lucro. E aí nós vamos entrar na continuação da história aqui da conversão do carcereiro, porque Paulo vai acabar sendo preso, ok? Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, que eram governadores daquela região, comandantes daquela região, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Uau! Olha só o que estava acontecendo ali, porque Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho, e havia acabado de ter um sinal maravilhoso, que aquela mulher havia sido liberta de espíritos malignos. Versículo 23, capítulo 16. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Ou seja, eles tinham acabado de apanhar, agora estavam presos no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, olha o que eles estavam fazendo. Oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa impressionante! Uau! Diante da dor, diante do sofrimento, nós não vemos Paulo e Silas murmurando. Nós não vemos Paulo e Silas reclamando. Nós já falamos da vez que Paulo foi apedrejado, não é? Recebeu pedradas, mas mesmo assim, mesmo diante das pedradas, ele não parou. Veja, diante dos açoites, ele passou a cantar e a orar. Veja, no momento da dor, eu sei que a nossa tendência é de reclamar, a nossa tendência natural é de murmurar, a nossa tendência é de desmorecer, a nossa tendência é de ficarmos calados ou isolados num canto, ou ficarmos até mesmo murmurando aos cantos ou para outras pessoas. Mas diante da afronta injusta, eu não estou falando de algo justo não, eu estou falando de um sofrimento por estar fazendo a coisa certa. O sofrimento porque está dando a resposta certa. Paulo não sofreu aquele açoite porque ele estava fazendo uma coisa errada. Ele sofreu aquilo porque ele estava fazendo a coisa certa. Mas mesmo fazendo bem, recebeu o mal em troca.
Mas quando ele recebeu o mal em troca, ele não foi murmurar, ele não foi reclamar, ele foi orar. Ele foi adorar Jesus. Sabe, a adoração, ela tem um poder poderoso, glorioso. Quando você decide adorar no meio da tribulação, no meio da injustiça, isso tem muito poder espiritual. Eu sei que muitos se fecham, muitos são feridos, se tornam, sabe, amargurados por injustiças que se cometem contra eles. Mas Paulo e Silas estão dando uma resposta espiritual. E essa é a resposta espiritual que eu espero que você dê hoje. Mesmo diante da injustiça e diante do sofrimento, vai orar, vai cantar louvores, vai adorar Jesus. Isso à meia-noite, por quê? A meia-noite é a mudança para um novo dia. É o início de um novo dia. Se você quer ver um novo começo, uma nova história na sua vida, eu quero te dizer, comece a orar e comece a cantar no meio do seu sofrimento. E Deus vai transformar em um novo dia e te dar uma nova história nesse novo dia. A meia-noite é o início de uma nova história, é o início de um novo dia. Então veja, você é aquele que está no meio da luta, no meio da injustiça, adorando, louvando, orando ao Senhor. Tenho certeza que Deus vai virar a chave, Deus vai virar o dia, um novo dia vai nascer. Aleluia. Ainda está escuro, é verdade. A meia-noite ainda está escuro, o sol ainda não saiu, mas mesmo assim, no início de um novo dia, você está orando, você está cantando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, porque eu creio que um novo dia, uma nova história, Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E olha o que a história, então, olha como é que a história continua. Eles estão adorando, eles estão orando. Você sabe, o mundo espiritual treme. As cadeias infernais tremem quando você, mesmo diante do sofrimento, você ora e você adora ao Senhor. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todos foram abençoados pelo fato de Paulo e Silas adorarem. Veja, todos estavam ouvindo eles cantarem, porque certamente, e orando. Estava ali na prisão, todos ouviam. Eles estavam presos, amarrados no tronco, mas estavam louvando e adorando, orando ao Senhor. Os outros companheiros nem conseguiam dormir, porque eles estavam fazendo isso. Mas você sabe, mas aquelas pessoas ao seu redor foram então abençoadas. Viram as cadeias se quebrarem também. Viu algo extraordinário. Só o fato de alguém que se posicionou em orar, em adorar no meio do sofrimento. Uau! Eu quero dizer que pessoas ao seu redor vão ser abençoadas pelo fato de você orar, você adorar no meio da injustiça, no meio do sofrimento, no meio das situações da vida que nos sobrevêm, que são injustas. Pelo fato de você estar fazendo a coisa certa, você às vezes recebe o mal em troca. Mas mesmo assim, você permanece orando, você permanece adorando. E aí as cadeias são quebradas. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Certamente ele já tinha ouvido falar de Paulo e Silas, por que eles estavam ali. Certamente havia dito ali, ele sabia ao certo o que tinha acontecido, por que Paulo e Silas estavam ali. Com certeza porque ele estava falando acerca do Salvador, acerca de Jesus. Então ele pergunta: como é que eu posso ser salvo? E aí respondeu, olha só, respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui não diz faça boas obras, seja uma pessoa melhor. Quem sabe você alcance a salvação. Não.
O que diz aqui é apenas crer no Senhor. E será salvo não somente você, mas você e a sua casa. Porque a salvação é para a sua família. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui hoje, se a sua família ainda não foi alcançada, salva pelo Evangelho, eu quero que você declare isso hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa será salva. Eu e os meus filhos servirão ao Senhor. Toda a minha casa, toda a minha parentela vai servir ao Senhor. Veja, aquela resposta de Paulo para ele estava dizendo que a salvação virá, se você crer, não só para você, virá para você e para aqueles que estão ao seu redor. Assim como você viu que o impacto aqui veio a todos, eu quero dizer que todos ao seu redor também, da sua família, também pode ser impactado pela mensagem do Evangelho. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então o carcereiro levou eles até na casa deles. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Tudo na madrugada. Coisa extraordinária aconteceu. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uau, Paulo e Silas então saem da prisão, vai lá com o carcereiro na casa dele. E ali então o evangelho é pregado, é anunciado. Coisas extraordinárias de fato acontecem porque eles mesmos decidem se batizar naquela mesma noite, naquela mesma madrugada eles são batizados. Olha que história impressionante. Veja, no momento de dor, no momento de luta, no momento de fraqueza, eles estão orando, eles estão adorando o Senhor e o Senhor faz esse milagre extraordinário. Deixa eu te dizer, no momento da sua dor, no momento da sua fraqueza, Deus vai te dar força. E você será ainda mais usado pelo Senhor. Se nesses dias você está sofrendo por conta do Evangelho, eu quero dizer que mais bênçãos, mais vitórias, mais graça de Deus virá sobre a sua vida. E mais ainda você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você será ricamente abençoado e usado pelo Senhor de uma forma extraordinária. Mas deixa eu terminar esse texto aqui falando de algo interessante, porque Paulo também era romano, Paulo e Silas. E eles não poderiam ser presos daquela maneira. Mas eles não falaram nada. Até porque Deus tinha uma obra a ser feita, como nós vimos que Deus fez. Mas olha o que acontece aqui no versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eles voltaram ali para a prisão, né? Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram a cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Bom, eles não poderiam ser presos daquela maneira, mas foram. Injustamente. Mas Deus reverteu aquilo ali em glória para o nome do Senhor. Mais vidas foram salvas, foram alcançadas. E essa mensagem está chegando até nós hoje. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, aquela mulher que abriu a casa para a igreja. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Uau! Essa é uma história poderosa da palavra de Deus. Que há poder quando você adora. Há poder quando você ora, mesmo diante da injustiça. Talvez você está sofrendo por ser um líder, por ser alguém que está no ministério. Talvez você é um pastor. Talvez você está envolvido em alguma área da igreja. E por conta disso você tem recebido afrontas, talvez acusações, talvez pedradas, não literalmente pedradas, não é, mas perseguições. Eu quero dizer, permaneça. Permaneça porque o fruto virá. O fruto virá na sua oração, no seu clamor, no meio da luta, no meio do sofrimento.
Quando você resolve orar e adorar Jesus, não importa as circunstâncias, não importa a injustiça, isso tem um poder espiritual muito grande. Essa história está aqui apenas para mostrar que há poder quando você adora, quando você ora no meio do sofrimento. Você com certeza vai ser usado pelo Senhor. O poder vai ser liberado. Porque no meio da muita pressão, também muito poder será liberado da parte de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida e de bênção e de graça sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles, no meio das lutas, no meio dos sofrimentos, eles oram, eles adoram ao Senhor, eles cantam louvores. E eles veem a manifestação do Senhor. Eles veem os milagres do Senhor. Eles veem o agir poderoso do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, eu quero declarar que eles são benditos, eles são abençoados, eles são ungidos, eles são cheios do Espírito Santo. A mão do Senhor está sobre a vida deles, para desfrutarem de uma maneira gloriosa e poderosa do teu mover. Usa eles ainda mais, Senhor, no meio das dificuldades, no meio das tentações, no meio dos sofrimentos por causa do teu nome, por causa do Evangelho. Eu quero declarar que eles têm uma força sobrenatural e que hoje cadeias são quebradas e o mover de Deus se estabelece e um novo dia se começa, uma nova história se começa. Em o nome do Senhor Jesus, quero profetizar um novo tempo na vida dos meus irmãos, de crescimento, de avanço, de multiplicação. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui comigo até aqui, perseverar em ouvir a palavra de Deus. Essa palavra tem poder espiritual. Com certeza você está sendo alimentado espiritualmente, você está sendo fortalecido na fé. Isso tem valor diante de Deus. Com certeza você vai ter essa fé para continuar, essa fé para ir além, a fé para continuar pregando o Evangelho. Amém, Natan? Amém, Érica? Deus tem algo a mais. Deus tem muito a fazer na vida de vocês. E vai fazer, porque Ele é bom. Ele tem coisas boas para nós. Em nome do Senhor Jesus, como eu sempre peço aqui, não deixe de compartilhar o que você tem recebido. Passe para outros. Nós deixamos tanto salvo aqui no Instagram, como também no YouTube. Passe para outros, encaminhe a outros. Com certeza outros serão abençoados também, em nome do Senhor Jesus. E não deixe de orar por mim, pela minha casa, porque nós precisamos sempre da oração dos irmãos, a poder quando os irmãos nos abençoam. Aleluia! Glória a Deus, tenha um dia cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Espero amanhã estarmos de volta, se Deus assim permitir, amém? Grande abraço, Deus abençoe.